Veja o que está acontecendo agora, depois do massacre dos judeus que aconteceu em 7 de outubro de 2023. Você tem aí universitários ainda apoiando a causa do Hamas. E ainda gritando, né? The river to the sea, Palestine will be free. Ou seja, para quem não conhece isso, que surgiu na verdade, que é dito pelos terroristas, e os universitários infelizmente estão repetindo, em outras palavras quer dizer que Israel deve ser exterminado, do rio ao mar. Do rio ao mar, Israel tem que ser exterminado. Obcecado com a ideia de exterminar os judeus, Amã faz o quê? Ele precisa, claro, do aval do rei. Ele não poderia matar todos os judeus em todas as províncias, assim, por iniciativa própria, sem consultar e sem obter a autorização do rei. Então, o que ele vai fazer? Ele se vale de uma boa narrativa. Você já ouviu alguém falando isso por aí, não é? Convém não citar nomes, mas alguém já falou sobre isso. Tem que ter uma boa narrativa. A paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o pastor Ciro Zibordi. Esta é mais uma videoaula relacionada com as lições bíblicas do terceiro trimestre de 2024. Nós estamos estudando sobre os livros de Ruth e Esther, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Nós estamos já na lição de número 9 e hoje nós vamos continuar esta belíssima e inspirativa história a respeito de Esther e o seu primo Mardoqueu. A lição de hoje tem como título A Conspiração de Amã contra os Judeus. Lição que será estudada de maneira presencial, se Deus assim permitir, no dia 1º de setembro deste ano. Então, seja bem-vindo mais uma vez, curta esse vídeo se você gostar, compartilhe, é muito importante, e você também, quero que, se você ainda não estiver inscrito, inscreva-se no meu canal. E para você que já é inscrito, fica mais uma vez o convite para você tornar-se membro, porque aquele que é membro do canal, ele tem acesso ao nosso acervo de estudos, que são textos, não meramente roteiros com tópicos e subtópicos, mas de fato são estudos pormenorizados. Nós temos, claro, os estudos da escola dominical. Você inclusive pode ver aqui ao fundo, nós vamos apresentar aqui para você conhecer. Hoje nós vamos mostrar aqui o roteiro da aula de hoje, mas quem é membro tem acesso a todos os roteiros. Inclusive nós estamos fazendo uma exposição do livro de Apocalipse, perícope por perícope, e se você desejar também ter acesso a esse estudo, basta tornar-se membro do nosso canal. Para ser membro, é só você clicar no botão Seja Membro ou no link deste vídeo, ou na descrição deste vídeo, você tem um link para tornar-se membro. Pois bem, vamos então para a leitura do texto áureo e da verdade prática para iniciarmos esse estudo tão importante sobre a conspiração de Amã contra os judeus. É uma lição muito importante. Texto áureo. Mateus capítulo 10, versículo 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E a verdade prática, quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. Então observe que tanto o texto áureo quanto a verdade prática fazem, claro, uma aplicação à perseguição que os cristãos também têm sofrido hoje por causa do nome do Senhor Jesus. Porém, a nossa aula de hoje é mais precisamente a respeito da perseguição que os judeus têm sofrido ao longo dos séculos, e nós vamos falar um pouco sobre o antissemitismo, vamos falar também sobre o antijudaísmo, que é diferente, é preciso entender as diferenças. Tem também o chamado antisionismo, que tem sido usado como uma desculpa para alguém aí valer-se do antissemitismo contra os judeus. Tem o novo antissemitismo, que hoje tem uma faceta um pouco diferente, disfarçada,
politicamente correta. Então tudo isso nós precisamos entender. Mas primeiro é importante nós aqui falarmos sobre a história principal, que é a história de Mardoqueu. Mardoqueu e a perseguição que Amã perpetrou contra o povo judeu por causa ou a pretexto de estar perseguindo Mardoqueu, que não queria prostrar-se diante dele. O rei Assuero havia determinado que todos deveriam se prostrar diante de Amã, e então o nosso personagem principal, o Mardoqueu, ele não quis fazer isso, certamente porque era um servo de Deus. Embora o termo, a palavra Deus, não apareça no livro de Esther, está claro para nós que Mardoqueu, quando ele diz que é judeu, quando ele alega que não vai se prostrar diante de Amã porque ele é judeu, é evidente que ele estava fazendo isso porque ele sabia que só poderia prostrar-se diante do Deus de Israel, porque ele relacionou, evidentemente, essa prostração com uma adoração, porque os homens sempre buscam adoração, e não é diferente o caso de Amã. Amã queria ser reverenciado e até adorado como Deus. Muito bem, então, onde nós estamos nesse estudo maravilhoso sobre o livro de Esther? Como já disse, nós estudamos o livro de Ruth e agora estamos estudando, algumas semanas já, o livro de Esther. Então eu coloquei aí na tela para você acompanhar. Você que é membro do meu canal recebe antecipadamente esse roteiro. Você que não é membro, você está tendo aqui também a oportunidade de conhecer o nosso material e quem sabe você resolva tornar-se membro do nosso canal, apoiar o nosso canal e também ter esse benefício e outros que estão à disposição dos membros. Veja, onde estamos no estudo do livro de Esther? Nós já estudamos sobre a deposição de Vasti, ocorrida no 3º ano de Assuero, que equivale ao ano 483 a.C., e também estudamos sobre o coroamento de Esther como rainha, substituindo Vasti no 7º ano do rei Assuero, que vem a ser o ano 479 a.C. Em seguida, passamos a estudar sobre o heroísmo de Mardoqueu e sua resistência ao despotismo do antissemita Amã. Então nós vimos tanto o ato heróico de Mardoqueu, que livrou o rei da morte, quando 2 homens conspiraram contra ele, e estranhamente, depois disso, em vez de Mardoqueu ser exaltado, quem é exaltado é outro personagem, que é justamente um inimigo do povo de Israel. Um inimigo do povo judeu. Há coisas que nós não entendemos, mas nós vamos perceber depois que Deus está no controle da história. A história, então, ela vai terminar com o livramento dos judeus do Purim e a elevação de Mardoqueu a governador da Pérsia, sendo o segundo depois do rei, de acordo com Esther capítulo 10, versículo 3. Isso vai ocorrer na história, né? Ocorre na história, no ano 473 a.C., que era o 13º ano de Assuero, que morre no ano 465 a.C. Bem, na presente lição, então, a ênfase recai sobre o intento maléfico de Amã de exterminar o povo judeu, bem como sobre o antissemitismo ao longo da história. Você que é membro do nosso canal, modéstia à parte, você vai receber um presente. Nós vamos te dar um presente hoje que é um histórico sobre Israel, ressaltando o antissemitismo ao longo da história, que começa justamente nos tempos de Esther. O primeiro ato no sentido de querer destruir por completo o povo judeu foi perpetrado, repito, por Amã. O ódio de Amã aos judeus, então, ele é destacado nesta lição. Como você está vendo aí, essa conduta é conhecida em nossos dias como antissemitismo, que de modo específico descreve atitudes de motivação racial e crimes de ódio contra o povo judeu. Não obstante, o adjetivo semita possa também se referir a qualquer descendente de Sem, porque, claro, não somente os hebreus descendem de Sem, mas também os assírios, os arameus, os fenícios
e também os árabes. Mas, quando nós utilizamos o termo antissemita de modo mais específico, que foi popularizado a partir de 1873 pelo jornalista alemão Wilhelm Marr, ele refere-se ali ao ódio irracional ao povo judeu, caracterizado por pensamentos, palavras e ações destrutivas contra ele. Quando se examina a história do povo judeu através dos tempos, é fácil descobrir que foi pontuada por atos de antissemitismo, desde o ódio irracional de Amã, que tinha esse ódio pelo povo judeu, no livro de Esther. Então eu estou citando aqui, inclusive, um livro muito bom que eu quero recomendar, que é este aqui, ó, O que Devemos Pensar sobre Israel, da editora Chamada. E se você quiser adquirir esse livro com desconto, é só utilizar o meu cupom promocional, que ainda continua o mesmo, Zibord 2021. Nós já estamos em 2024, mas como eu tenho esse cupom desde o ano de 2021, ele continua o mesmo, Zibord 2021. Você tem desconto para adquirir esta obra monumental que fará você entender tudo sobre o atual conflito árabe-israelense, o suposto conflito israelo-palestino, porque eu digo suposto porque Israel não está em guerra contra os palestinos propriamente, e sim contra grupos terroristas que querem representar os palestinos, mas que não refletem assim a opinião de todos os palestinos, até porque há vários partidos. Não existe apenas o Hamas, existe o Fatah também, que é outro partido que também, vamos dizer assim, não vê com bons olhos Israel, mas não tem tido essa disposição de destruir por completo os israelitas, como fez o Hamas, aliás, no dia 7 de outubro de 2023, que também está no escopo desta nossa lição. Mas vamos lá, o primeiro tópico então, o plano odioso de Amã. Primeiro ponto, intrigas e patologias do poder. Patologia aqui você sabe que é sinônimo de doença ou sinônimo de uma conduta doentia. Então é esse o sentido do termo patologia aqui. Como vimos na lição anterior, ao engrandecer Amã, exaltando-o acima de todos os seus príncipes, o rei Assuero ordena que todos se prostrem diante dele. Mardoqueu, como já vimos, resiste a isso, preferindo obedecer a Deus, como se depreende da sua declaração de que era judeu aos insistentes servos do rei. Os servos do rei então ficaram ali insistindo com ele, e por que você não se prostra diante de Amã? O rei determinou, e ali então Mardoqueu disse, olha, eu não vou fazer isso porque eu sou judeu. Então está implícito, depreende-se, que ao dizer eu sou judeu, Mardoqueu estaria dizendo, olha, eu só adoro a Deus, eu só me prostro diante do Senhor, somente a Ele servirás, somente a Ele adorarás, diz a lei, eu não vou me prostrar diante de Amã. Então, aqueles servos do rei, ao saberem disso, eles denunciam essa conduta de Mardoqueu. Claro que eles não fazem isso sem motivo, aparentemente eles nutriam ali um sentimento negativo, talvez inveja contra Mardoqueu, e ao saber dessa rebelião, entre aspas, o que o Amã faz? Ele revela a sua personalidade doentia, patológica, seu ódio antissemita, e decide, veja, não punir apenas Mardoqueu, ele decide destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu. Então nós vemos aqui Amã como um líder ímpio, autoritário, mas nós, claro que somos salvos, não devemos agir dessa maneira, mas sim com equilíbrio, com serenidade, como diz a palavra de Deus, porque nós temos o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Avançando agora para o ponto 2, veja a extensão do plano. Veja que o que Amã queria não era muito fácil de executar. Ele queria matar cada judeu que porventura houvesse
nas 127 províncias do Império Persa. Amã deseja matar os judeus em todo o reino de Assuero, diz Ester capítulo 3, versículo 6. O vasto território da Pérsia, para quem não sabe, era todo o Oriente Próximo, que engloba a Anatólia ou Ásia Menor, que é chamada de Ásia Menor, em comparação, evidentemente, com o continente asiático, mas é uma grande porção de terra, que é a atual Turquia. O Levante, que compreende Síria, Líbano, Jordânia, Chipre, Israel e os territórios ocupados pelos palestinos hoje. Também a Mesopotâmia, que são os atuais, que corresponde aos atuais Iraque e Irã, bem como uma parte da África e até mesmo uma pequeníssima parte da Europa, mais ao norte. Então, tudo isso fazia parte do Império Persa. Em campanha de expansão, Assuero e seus sucessores, eles querem, na verdade, anexar cidades gregas importantes, que resistem, e vão resistir até Alexandre o Grande, que vai vencer essa batalha no ano de 300 e a partir de 334 e até 323 ainda batalhas foram travadas e o Império Grego finalmente prevalece e se torna o principal império mundial, conquistando a Pérsia. Mas, voltando aqui para o plano de Amã, ele queria matar cada judeu residente nas 127 províncias da Pérsia. Ou seja, o Império Persa, só para enfatizar, ele ia da Índia até Cush. O texto em português diz Etiópia, mas na verdade é Cush, não é a Etiópia atual. É Cush que corresponde ali ao atual Sudão, talvez pegando uma parte também do Sudão do Sul. Então, da Índia até Cush, do rio Indo, no atual Paquistão, ao Mar Mediterrâneo e das costas do Mar Negro ao Egito. Vamos agora para o terceiro tópico, astúcia e oportunismo. Veja que eu, para ser mais didático na minha exposição, eu dividi esse terceiro ponto em duas partes. Então, letra A, você tem aí a narrativa de Amã. Hoje em dia se fala muito de narrativa. O que é uma narrativa nesse sentido? É algo que não corresponde à verdade. Não corresponde à verdade dos fatos, mas, como é uma narrativa que é repetida, muitas pessoas acabam acreditando nela e muitos são enganados por meio de narrativa. Agora note, obcecado com a ideia de exterminar os judeus, Amã faz o quê? Ele precisa, claro, do aval do rei. Ele não poderia matar todos os judeus em todas as províncias, assim, por iniciativa própria, sem consultar e sem obter a autorização do rei. Então, o que ele vai fazer? Ele se vale de uma boa narrativa. Você já ouviu alguém falando isso por aí, não é? Convém não citar nomes, mas alguém já falou sobre isso. Tem que ter uma boa narrativa. E as pessoas constantemente repetem isso também. Boa narrativa que, na verdade, é uma bela de uma mentira, uma tremenda de uma mentira para enganar. Ocultando a sua motivação antissemita, que já estava clara, Amã faz uma proposta, com perdão do anacronismo, maquiavélica e até hitlerista, porque Hitler quis e fez de tudo para exterminar o povo judeu. Então, o que estava no coração de Amã era o mesmo sentimento. E eu também coloquei maquiavélica porque quem já leu O Príncipe de Maquiavel sabe daquele conselho que Maquiavel deu no sentido de fazer o mal de uma vez só. Olha, se for fazer o mal, ó príncipe, majestade, faça de uma vez só. E o bem, tu vais fazendo aos poucos, em pequenas doses, porque assim vossa majestade será tida como um homem bom, porque está sempre fazendo bem. E o mal, as pessoas vão esquecer, porque o mal será feito de uma vez só. Então o que Amã queria, na verdade, era isso. Ele queria, num só dia, matar todos os judeus. Em vez de fazer algo demorado, aos poucos, que ia gerar um desgaste para o rei seria tido como uma pessoa má. Não. Mate todos de uma vez só, extermine os judeus, elimine todos os judeus num dia só e depois, claro, isso
Na cabeça de Maquiavel, por exemplo, o rei fazendo bondades, o mal seria esquecido. Talvez era o mesmo pensamento de Amã, já naquele tempo. Mas olha o que disse, olha a narrativa de Amã, o que ele disse para o rei. Ester capítulo 3, versículos 8 e 9. Existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então veja que absurdo. Ele criou aquela narrativa, ofereceu ao rei vantagens, e a maior vantagem, além dessa aqui, que tinha a ver com valores, com dinheiro, vamos dizer, usando a linguagem de hoje, uma vantagem também que está implícita. Observe, o rei estava em guerra, o rei estava em batalha com os gregos, o rei estava em expansão, o reino da Pérsia estava expandindo-se. Não tinha sentido manter um povo que, de acordo com a descrição de Amã, era um povo rebelde, um povo que não respeitava as leis. Não tinha interesse, o rei não tinha interesse de manter um povo assim. Então, ele acabou gostando da ideia, ele gostou da ideia de Amã. Amã, então, recebeu carta branca. Como homem de confiança do rei, Amã não tem qualquer dificuldade em convencê-lo. E Assuero lhe entrega o anel real, veja, o anel real. Deu na mão de Amã. Olha, Amã, agora é com você. Você pode, o que você fizer, ter o meu aval. Aqui está o meu anel. Porque o anel do rei era usado para selar. Uma comunicação oficial da parte do rei, ele vinha com o anel, como se fosse um carimbo, colocava aquele anel na folha, e aquilo tinha a marca do rei, tinha o selo do rei, todos tinham que cumprir. E o rei, o que ele fez? Ele deu na mão de Amã esse anel. Por isso que ele recebeu carta branca. Carta branca para fazer o que bem parecer aos teus olhos, disse o rei. Então tudo é feito de modo oficial, com o selo real, em conformidade com a vil proposta do adversário dos judeus, e os escrivães, então, são encarregados de encaminhar pelo correio a decisão do rei, aos príncipes, governadores e líderes. Então, todos receberiam essa comunicação de que num determinado dia, que nós vamos mencionar em seguida, todos os judeus no Império Persa, em todas as províncias, que englobava a própria Jerusalém, veja, os judeus tinham acabado de voltar para a sua terra para reconstruir o templo. E agora, tudo isso poderia ser destruído. O povo judeu, porque Israel fazia parte do Império Persa, à época, então toda a Jerusalém, Israel, poderiam ser, ali os judeus ali poderiam ser mortos por causa desse astuto intento de Amã, que foi autorizado, infelizmente, pelo rei. Mas vamos para o segundo tópico. A tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Ester. Então, o primeiro ponto, o pavor da violência. Conforme os termos da carta definidos, no dia 13 do mês de Nisan, que era o primeiro mês, pelo próprio Amã, foram definidos esses termos, no fim do ano em curso, que era o ano 473, que era o 13º ano de Assuero, no único dia. Veja, então, repetindo, conforme os termos da carta, que foram ali preparados no dia 13 de Nisan, no fim daquele ano, no ano 473, no único dia, que seria o dia 13 de Adar, ou seja, haveria um tempo para que houvesse uma preparação para que todos pudessem cumprir esse decreto do rei de matar todos os judeus. Então, no 12º mês, no dia 13 de Adar, veja, no dia 13, né? Sugestivo esse número. Todos os judeus devem ser mortos, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, e seus bens deveriam ser saqueados. Note, então, que era necessário algum tempo para notificar cada província. Embora
os correios para a época fossem muito rápidos, contassem com cavalos muito velozes na época, mesmo assim havia províncias muito distantes. As cartas enviadas a cavalo, quando vão chegando, elas vão gerando um sentimento duplo: ódio ao mesmo tempo ao povo judeu e medo por parte dos judeus. Aqueles que receberam a carta, e com certeza a carta tinha termos ali demonstrando e dizendo, apresentando a narrativa de Amã, de que os judeus eram isto, era aquilo e etc. Então isso certamente gerou ódio, mas também gerou medo. Os judeus ficaram com medo. Elas continham então autorização para a prática antissemita, que culminaria na execução dos judeus, bem como uma sentença de morte para estes. Certamente esses dois sentimentos que eu mencionei, ódio e medo, a partir de Suzã, primeira cidade a saber da ordem do rei, espalham-se por todo o território persa. Aí vem o segundo ponto: bebida, confusão e tristeza. Veja que desagradável. Enquanto a cidade de Suzã está confusa com aquilo gerou uma confusão. Como assim? Os judeus serão exterminados? Os próprios judeus que haviam em Suzã não entenderam nada, porque a priori os persas eram, na verdade, bons para com os judeus, permitindo inclusive que eles reconstruíssem o seu templo. O Império Persa não perseguia outras religiões, eles respeitavam a liberdade de crença de maneira geral. Isso era uma excepcionalidade, nós até mencionamos isso na aula passada. Mas enquanto a cidade de Suzã está confusa e as cópias do despacho real vão chegando a cada província, Assuero e Amã se assentam para beber. Veja, isso também lembra algo que nós temos visto recentemente. Não convém aqui dar detalhes, mas é o que nós vemos. Enquanto muitos estão sofrendo, estão na desgraça, tem aí homens poderosos se banqueteando, se reunindo para grandes comemorações. Pois é, às vezes tudo parece perdido para os servos do Senhor. O mal parece ter triunfado e os inimigos do povo de Deus ainda festejam. O que fazer quando isso ocorre? Aprendamos com Mardoqueu. Quando ele recebe a notícia da decisão real, ele rasga suas roupas, veste-se de saco, em cinza, ou seja, ele ajoelha-se sobre as cinzas, vestido com aquela roupa de saco, e sai pelo meio da cidade em seguida, clamando com grande e amargo clamor. Ele chega perto da porta do rei, porque não podia ir além disso, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei, como diz o próprio livro de Esther. É evidente que estava clamando ao Deus de Israel, embora o termo Deus, repito, o nome de Deus não apareça no livro de Esther, é evidente que estava clamando a Deus, o único que poderia ouvi-lo. Clama a mim, diz a Bíblia, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Esther, ao saber de tudo isso, fica igualmente angustiada e manda roupas para seu primo Mardoqueu, porém ele não as aceitou. Esther, capítulo 4, versículo 4, preferindo manter-se vestido de saco. Sua reação denota luto, pesar e coração quebrantado. Nós vemos outros exemplos disso na Bíblia. Jacó, por exemplo, colocou o pano de saco quando ouviu falar da suposta morte de seu filho José. Ele pensava que José tinha morrido. Davi colocou o pano de saco quando ouviu falar do assassinato de Abner e assim por diante. Representava luto. Mas vamos agora para o terceiro ponto, crise e clamor. A provação nos dias de Esther tira o povo de Deus da zona de conforto, em todas as províncias onde vivem, onde o povo vive. Até mesmo os milhares de judeus que voltaram a Jerusalém e concluíram a reconstrução do templo em 516 a.C., recebe a sentença de morte. Quando chega o decreto real, irrevogável, você sabe que a lei dos medos e dos persas era considerada irrevogável. Quando esse decreto real chega às províncias da Pérsia, os judeus, à semelhança de Mardoqueu,
igualmente, vestem-se de saco, deitam-se sobre as cinzas, demonstrando estar em luto, e começam a jejuar com choro e lamentação. Eles sabem que a palavra do rei da Pérsia não volta atrás, mas quem dá a palavra final é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele prova quem ama e por isso permite que o mal nos sobrevenha. Isso aplica-se a nós também. Quantas vezes nós não entendemos porque estamos passando por perseguições. Mas Pedro, inspirado por Deus, ele disse: para isso sois chamados, porque Cristo padeceu por vós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. 1 Pedro capítulo 2, versículos 20 e 21. E aí tem vários outros versículos que eu coloquei no roteiro. Mas vamos agora para o terceiro ponto, e é aqui que eu digo que eu vou dar um brinde para todos os meus apoiadores, os membros do meu canal. Eu vou até mostrar aqui para você, ó, de maneira geral, antes de a gente mencionar cada tópico. Observe, eu vou até colocar aqui nessa outra posição, só para você ter uma ideia. Aqui, por exemplo, ó, nas faces do antissemitismo, eu vou apresentar uma história, a história resumida. Vou começar a apresentar a história resumida do povo de Israel, o antissemitismo religioso, por que Israel é tão perseguido, o antijudaísmo e o antissemitismo, história de Israel no Antigo Testamento, de Abraão ao fim do reino unificado, da divisão do reino até a destruição do templo, da construção à destruição do segundo templo, história de Israel a partir do ano 70, Israel sob domínio bizantino e árabe, Israel sob domínio cruzado, Israel sob domínio mameluco, Israel sob domínio otomano, Israel sob domínio britânico. Aí vem o segundo ponto. Tudo isso eu coloquei dentro do primeiro ponto. Olha quantos subsídios. Antissemitismo nacionalista e racial. Antissemitismo hoje. Aqui nessa parte do antissemitismo hoje, eu coloquei aí, ó, o Estado de Israel e suas guerras. Guerra da Independência, Guerra dos 6 Dias, Guerra do Yom Kippur, 50 anos de paz até 7 de outubro de 2023, quando aconteceu aquele terrível atentado perpetrado pelo grupo terrorista Hamas. O atentado de 7 de outubro de 2023, identificando os atuais inimigos de Israel, o Hamas, o Hezbollah, o novo antissemitismo. E aqui as referências, que são vários livros que eu estou citando ao longo desta aula. Pois bem, vamos então apresentar aqui rapidamente o tópico terceiro, mas eu já adiantei que você, que é membro do meu canal, vai ter acesso a todo esse conteúdo que eu acabei de mostrar. Então veja, nesse tópico aqui, o antissemitismo e a crueldade o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno, nós vamos apresentar um resumo da história judaica, a qual é pontuada por muitos atos de antissemitismo. Então o autor aqui da nossa lição bíblica, ele apresenta um primeiro ponto, que são as faces do antissemitismo. O antissemitismo, que pode variar da antipatia até o ódio violento. O antissemitismo, é bom que se diga, difere do antijudaísmo por ser um preconceito irracional contra a raça, não apenas contra o que o povo faz ou pensa. O antissemitismo julga os judeus pelo crime, entre aspas, de ser judeu. Já o antijudaísmo condena o povo judeu por aquilo que faz ou pelo crime também, entre aspas, de ter crucificado Jesus. Então, nós vamos ver que o antijudaísmo ele pode até ser aplacado por conversão ou outros atos, mas o que acontece com o antissemitismo é diferente, porque o antissemitismo é o ódio irracional contra todo e qualquer judeu. Quem é antissemita quer a morte dos judeus. Não há negociação. Já o antijudaísmo ele é baseado numa teoria infundada, que nós vamos até mencionar daqui a pouco, que muitas vezes é a teologia da substituição levada às últimas consequências, que vê o povo judeu como inimigo de Deus e um povo rejeitado, e isso é muito perigoso. Mas as três faces do antissemitismo são a religiosa, a nacionalista e a radical, que estão
aqui nessa nossa abordagem desse terceiro tópico. Começando aqui com o antissemitismo religioso, eu coloquei a pergunta: por que Israel é tão perseguido? Eu menciono aqui as sementes do antissemitismo nos dias de Esther, porque foi Amã quem primeiro colocou essas sementes, porque ele, por causa de um judeu que não quis prostrar-se diante dele, ele quis matar todos os judeus. Então aqui você vê um ato antissemita. O termo antissemita não existia ainda naquela época, é um termo que só surge no século XIX depois de Cristo, mas nós percebemos na atitude, na conduta de Amã, o antissemitismo, o ódio figadal para com Israel, querendo destruir todos os judeus e assim por diante. Então eu coloquei aí alguns pormenores. Você que é membro poderá ler, poderá estudar, mas eu vou avançar aqui, com a distinção entre o antijudaísmo e o antissemitismo. O que começou com uma fragilidade na fundação judaico-cristã, continuou a se expandir e se tornar o abismo que é hoje. Então observe que do ponto de vista formal, o antijudaísmo, ele antecede o antissemitismo. Claro que o antissemitismo, as sementes já vem lá do Antigo Testamento. Mas, como conceito, o antijudaísmo ele precede o antissemitismo. Então, os pais da igreja, que ajudaram a formular a doutrina cristã e proteger o cristianismo em seus primeiros dias, lamentavelmente, alguns deles também, influenciados por aquela escola de Alexandria, lá com Filo de Alexandria, Orígenes, e que teve influência também sobre Agostinho, infelizmente, aqueles primeiros pais desenvolveram uma interpretação das Escrituras que levou à teologia da substituição. De acordo com essa posição teológica, a atual igreja, ou corpo do Messias, é o novo Israel. Nós somos o Israel de Deus, forçando as pessoas a ler o termo igreja no Novo Testamento, ou melhor, quando você vê, o termo Israel no Novo Testamento, você substitui como se fosse a igreja. Então, forçando as pessoas a ler igreja no Novo Testamento, onde quer que diga Israel. Onde estiver escrito Israel, devemos ler no Novo Testamento igreja, porque nós somos o Israel de Deus. Já explicamos aqui que isso não se sustenta, porque a aliança que Deus estabeleceu com Abraão é uma aliança perpétua, depois isso foi confirmada na subaliança davídica, e assim por diante. Aqui no meu canal, modéstia à parte, tem uma boa explicação sobre isso na playlist Dispensacionalismo, onde eu faço uma abordagem sobre dispensacionalismo, aliancismo, e tem um vídeo, inclusive, específico sobre a teologia da substituição, que é uma teologia, em muitos casos, não vou generalizar, mas muitas vezes ela serve ao antissemitismo. Então nós temos que ter cuidado com isso, porque em pouco tempo, isso aí, essa tendência de querer substituir, de querer colocar a igreja no lugar de Israel, porque nós estamos num parêntese. O plano que Deus tem com Israel, ele não foi cancelado, porque Deus vai cumprir no milênio. Israel vai reinar no milênio com Cristo. O povo de Israel será o povo protagonista do ponto de vista dos povos naturais. Isso está claro em Ezequiel capítulos 40, 48, Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 65 e outras passagens também, você vê claramente isto. Mas por este erro, vamos dizer assim, dos pais, de alguns dos pais da igreja, que começaram a pregar essa teologia da substituição, em pouco tempo acusaram os judeus de matar Cristo. Orígenes, um dos pais da igreja, lá da escola de Alexandria, viu os judeus condenados por Deus e afirmou que a igreja substituiu Israel no programa de Deus. Isso aí acabou depois influenciando até os reformadores. Lutero, por exemplo, que até rejeitava os textos judaicos, os livros que ainda mantinham Israel como povo de Deus. Ele tinha uma resistência a alguns livros da Bíblia. Então, nós precisamos ficar atentos a isso para que não sejamos cooptados também por essa teologia perigosa, que é a teologia da substituição. Então eu coloquei a história de Israel no Antigo Testamento, de Abraão ao reino unificado,
da divisão do reino até a destruição do templo. Então eu fui contando, você que é membro do canal vai ter acesso, porque aí você vai entender o porquê de haver o antissemitismo, da construção à destruição do segundo templo, a história de Israel a partir do ano 70, e aí que começa a perseguição mais ferrenha contra Israel, depois da destruição do templo do ano 70, porque Israel ele vai passando de mão em mão. Quando o Império Romano finalmente destrói ali o último bastião, a última defesa de Israel, e então o templo é destruído no ano 70, depois do ano 73 ainda tem alguma resistência, depois do ano 132 a 135 tem uma última revolta, mas os romanos finalmente espalham os judeus por toda parte, a Terra Santa muda de nome, Jerusalém muda de nome, é por isso que hoje, inclusive, a Terra Santa é chamada de Palestina, vem dessa época, porque o termo palestino tem a ver, na verdade, com os filisteus, porque os romanos quiseram dar àquela terra o nome do pior inimigo de Israel, possivelmente, que eram os filisteus, na história. Então, por isso que eles resolveram chamar aquilo ali da terra dos filisteus, Filístia, daqueles que eram da Filístia, os filisteus, e acabou evoluindo, claro, por influência de outras línguas, o latim, e assim por diante, veio a ser palestino. Mas os palestinos não são povos originários daquela terra. Eles são, na verdade, povos árabes, porque o povo daquela terra, de fato, são os judeus que foram espalhados por toda parte, a partir do ano 70 e depois, principalmente, depois dessa última revolta, nos anos 132 a 135. E Israel fica sob o domínio bizantino e árabe, a priori. Então veja, a partir do ano 313, o domínio bizantino perdura até 636, e assim por diante. Em 614 ocorre a invasão persa, Israel fica sob o domínio árabe de 639 a 1099, então veja que dificuldade. Agora olha aqui que importante, quando houve o domínio cruzado, veja irmãos, os cruzados, eles tinham como objetivo tirar os islâmicos das terras tidas como cristãs, das terras onde o cristianismo floresceu primeiramente. Só que, infelizmente, os cristãos que foram, na verdade, cooptados por essa ideologia ligada à chamada teologia da substituição, veja, não estou aqui generalizando, tem irmãos que não são, evidentemente, a maioria dos que defendem a teologia da substituição não são antissemitas. Não estou aqui acusando todos que abraçaram essa teologia de antissemitas. Mas, na verdade, a teologia da substituição ela é antijudaica, é um antijudaísmo. E esse antijudaísmo acabou, na mente de muitos, se transformando num antissemitismo. Então, o antijudaísmo ele é contrário a Israel, aos judeus, porque eles crucificaram a Cristo, eles negaram a Cristo, eles não aceitaram a Cristo, porque a Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então os judeus rejeitaram o plano de Deus, então eles não merecem crédito, eles não são especiais, coisa nenhuma, isso é coisa de dispensacionalista. Então é isso que dizem os adeptos da teologia da substituição. Só que na mente de muita gente, isso aí evoluiu para um antissemitismo. Os judeus têm que morrer, os judeus não merecem viver, os judeus são um povo indigno e assim por diante. Então foi isso que aconteceu. E olha aqui, ó, o que os cruzados fizeram? Eu coloquei até em destaque aí, porque eu vou ler para você perceber. Os cruzados, que é o reino latino de Jerusalém, que eram antissemitas, dominam Israel de 1099 a 1291. Embora a primeira cruzada, iniciada em 1096, tenha como objetivo retomar Jerusalém dos muçulmanos, os cruzados também demonizam os judeus, visam a ostracizá-los e desafiam o símbolo da cruz, dizendo aos judeus: assassinos de Cristo, abracem a cruz ou morra. Ou seja, para os cruzados, se os judeus não quisessem se converter, eles faziam mais ou menos o que determinados grupos terroristas estão fazendo hoje. Ou você aceita a nossa religião,
ou você será decapitado. Então o que os cruzados faziam com os cristãos? Abracem a cruz ou morram. E muitos judeus, claro, não negaram a sua fé e foram mortos. Então veja que triste faceta da história. Israel ficou também sob o domínio mameluco e aí mais perseguições. Por quê? Durante o primeiro e maior surto da peste bubônica, que aconteceu entre os anos 348 e 1350, os judeus, por terem menos vítimas do que os europeus, por causa do seu isolamento comunitário, eles são severamente perseguidos, acusados de envenenar os poços da Europa. Depois disso, judeus continuam sofrendo perseguição dentro e fora de sua terra, quando vem a Inquisição Espanhola, no fim do século XV, com conversões e batismos forçados. É aquela história, ou você se converte, ou você aceita a cruz ou morre. Judeus são queimados aos milhares em praça pública pela Igreja Romana, sob o domínio do inquisidor Torquemada. Isso é conhecidíssimo na história. Na Europa Oriental ocorrem os vários pogroms, perseguições generalizadas incentivadas pelo Estado. Isso aconteceu muito na ex-União Soviética, na Rússia. De repente, estava tudo bem, dali a pouco havia um massacre. Os judeus eram mortos e o Estado fazia vista grossa. O Estado até incentivava a morte de homens, mulheres, crianças, só porque eram judeus. Isso é antissemitismo. Israel fica sob o domínio otomano. E aí também, irmãos, em 1860, claro, é plantado o primeiro bairro fora dos muros de Jerusalém, mas fora de Israel plantam-se as sementes do Holocausto, o ápice do antissemitismo histórico. No fim do século XIX, com o fortalecimento do movimento sionista, o movimento sionista é aquele movimento que visava restaurar Israel, restabelecer o Estado judaico, que infelizmente muita gente que não estuda a história se diz anti-sionista, porque acha que os sionistas querem governar o mundo e estão por trás das grandes organizações, eles querem dominar o mundo, os judeus e etc. São cruéis e querem dominar. Veja, irmãos, cuidado, não embarque nessa canoa furada. Isso aí é uma narrativa, Então eu coloquei aqui no texto para você entender. No fim do século XIX, com o fortalecimento do movimento sionista, tendo em vista a restauração nacional de Israel, fez aumentar o antissemitismo, evidentemente. Em 1897 ocorre o primeiro congresso sionista reunido por Theodor Herzl em Basileia, Suíça, e a fundação da organização sionista. Mas em 1903, olha aqui como tudo é uma narrativa, uma publicação fraudulenta, conspiracionista, chamada, você já deve ter ouvido falar, Os Protocolos dos Sábios de Sião, começou a espalhar a calúnia, uma mentira, de que os judeus pretendem dominar o mundo. E em 1909, enquanto isso, os judeus resistem, surge o primeiro kibbutz e é fundada a cidade de Tel Aviv, moderna e completamente judia. Ou seja, dois movimentos estão acontecendo. O movimento sionista, que resiste e que quer o estabelecimento do Estado judeu, e Deus está nesse negócio, porque isso aí mostra que Deus vai cumprir as promessas que Deus fez a Israel. Só que, por outro lado, a perseguição aumenta. Aí vem o domínio britânico, que eu explico aí detalhadamente, não vai dar tempo de eu pormenorizar isso, mas começa ali quando findam os 400 anos do domínio otomano com a conquista britânica. E em 1917, Lord Balfour, ministro das Relações Exteriores britânico, declara apoio ao estabelecimento de um lar nacional judaico na Palestina. Israel fica sob o domínio da Grã-Bretanha de 1918 a 1948. Em 1922, a Liga das Nações confiou à Grã-Bretanha o mandato sobre a Palestina. E assim vai. Agora, veja no segundo ponto desta lição, antissemitismo nacionalista e racial. Olha essa parte que eu destaquei toda em amarelo, porque é importante ler. Os judeus são alvo de pogroms, repito, em vários territórios da ex-União Soviética, ou seja, massacres incentivados pelo Estado, no fim do século XIX e início do século XX. Em 1929 ocorre um massacre dos judeus em Hebrom por militares árabes.
entre 1936 e 1939 acontecem distúrbios antijudaicos instigados por militares árabes e o Livro Branco Britânico limita drasticamente a imigração judaica. Entre 1939 e 1945, todos já sabem, ocorre a Segunda Guerra Mundial e mais de 6 milhões de judeus são mortos na Europa. É o Holocausto. Então veja como Israel tem sofrido ao longo do tempo com o antissemitismo. Mas hoje dizem que não existe mais o antissemitismo, que o antissemitismo depois da Segunda Guerra Mundial ele foi sepultado e tem museus ao redor do mundo, não somente em Jerusalém, mas nos Estados Unidos, até no Brasil, na Alemanha também. Você encontra lá aqueles lugares que mostram o Holocausto e Auschwitz e dizem nunca mais haverá antissemitismo, mas infelizmente existe um novo antissemitismo, um antissemitismo disfarçado de justiça social, um antissemitismo politicamente correto, um antissemitismo que muitas vezes é apresentado como um antisionismo, mas é apenas um subterfúgio, porque o ódio aos judeus continua. Veja o que está acontecendo agora, depois do massacre dos judeus que aconteceu em 7 de outubro de 2023, você tem aí universitários ainda apoiando a causa do Hamas. E ainda gritando, né? From the river to the sea, Palestine will be free. Ou seja, para quem não conhece isso, que surgiu na verdade, que é dito pelos terroristas, e os universitários infelizmente estão repetindo, em outras palavras quer dizer que Israel deve ser exterminado, do rio ao mar. Do rio ao mar, Israel tem que ser exterminado. Do rio Jordão até o mar Mediterrâneo, não deve sobrar nenhum judeu. É isso que significa essa frase. From the river to the sea, Palestine will be free. Ou seja, do rio ao mar, a Palestina será livre. O sentido, na verdade, é que do rio ao mar, Israel tem que ser riscado do mapa. Israel tem que ser exterminado. Por isso que muitos elogiam aqueles atos terroristas hediondos daqueles homens que entraram lá e num ato sincronizado ali, ataque pelo ar, pelo mar, pela terra, mataram muitos jovens, mulheres, velhos, crianças, bebês e sequestraram muita gente também. Muitos estão sob cativeiro até hoje e muitos já foram mortos. E muita gente está defendendo isso, irmãos, que Deus nos ajude. O antissemitismo, infelizmente, ainda existe. Depois de ter sido espalhado entre as nações por desobediência, Israel se estabelece como Estado em 1948, em 14 de maio. Mas isso não significa que Israel está em paz. Aí eu enumerei, então, para você que é membro do meu canal, as guerras, a Guerra da Independência. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal em que eu explico melhor essas guerras. Eu não vou explicar aqui, porque senão esse vídeo ficaria muito longo, mas você tem aqui um vídeo em que eu explico as guerras de Israel. Então, a Guerra da Independência, a Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur, e houve, então, 50 anos de paz, entre aspas, porque vários atentados aconteceram durante esse tempo, mas Israel não estava em nenhuma guerra, digamos assim, até 7 de outubro de 2023, quando aconteceu esse massacre que eu acabei de mencionar. O atentado de 7 de outubro de 2023. Agora, é importante nós identificarmos os atuais inimigos de Israel. Eu coloquei em destaque até o Hamas, que em árabe significa zelo, fervor. O Hamas, que na verdade é financiado pelo Irã. Então a guerra de Israel é uma chamada proxy war, é uma guerra por procuração. Israel luta contra o Hamas e contra o Hezbollah, o Hamas na faixa de Gaza e o Hezbollah no norte, porque ele recebe ataques a partir do Líbano. Mas ambos os grupos, sendo que o Hamas é um grupo, na verdade, sunita, enquanto que o Hezbollah é um grupo xiita. Mas eles, nesse caso, se unem contra Israel. E ambos são financiados, patrocinados pelo Irã. Na verdade, é o Irã que está atacando Israel por meio desses grupos terroristas. Então é uma guerra por procuração, conhecida como proxy war. Então o Hamas, eu coloquei aí o histórico desse partido
que é também um grupo terrorista, não é meramente um partido. Alguém às vezes quer dissociar, tem o grupo armado, mas na verdade o propósito do Hamas é exterminar os judeus. E aí também eu coloquei uma abordagem sobre o Hezbollah. Agora veja, para concluir, eu acho importante falar sobre o novo antissemitismo para alertar até os jovens que estão na faculdade. Você que é cristão, você que cursa ciências sociais, por exemplo, você vai ouvir muito essa defesa do Hamas e você vai ouvir o ódio contra Israel, colocando Israel como um grupo, como colonialista, Israel como o grande vilão da história, que oprime os pobres palestinos. Cuidado, porque por trás disso está o novo antissemitismo. Preste atenção, o novo antissemitismo, ele se apresenta como antisionista. Não, eu não sou antissemita, eu sou antisionista. Porque eu sou contra os poderosos, os judeus que querem dominar o mundo e tal. Então, adotando essa terminologia mais aceitável para os globalistas, inclusive, isso faz parte de uma agenda global. Você vê que os artistas, de maneira geral, apoiam essas causas aí supostamente palestinas, que na verdade visam a destruição de Israel. Um dos seus perigos, desse novo antissemitismo, é o fato de ele não pretender ser racial. Cobre-se com uma falsa impressão de justiça social e tolerância que atrai muito nossa sociedade pós-moderna. O objetivo não é mais, pelo menos não abertamente, aniquilar os judeus, mas sim demonizá-los e boicotá-los. Tem um movimento de boicote contra os judeus que até é abordado neste livro que eu estou aqui divulgando, que é um livro muito bom, O que Devemos Pensar sobre Israel, que é organizado por Randall Price. Então é um livro muito bom. O novo antissemitismo usa uma metodologia diferente pela qual as vítimas, que são os judeus, são pintadas como os autores, ou seja, acuse-os daquilo que você é. É esse o procedimento. Então o novo antissemitismo usa a metodologia diferente pela qual as vítimas, que são os judeus, são pintadas como os autores, os novos nazistas. E os autores, aqueles que praticam todo tipo de atrocidade, terroristas, os autores, que na verdade são eles os antissemitas, são pintados como vítimas. Veja, é uma inversão de valores completa. Não vemos isso mais claro do que no conflito no Oriente Médio entre árabes e judeus. Então o que acontece? Você vê, infelizmente, muitos defendendo a causa palestina, entre aspas, mas ao defenderem essa causa, eles pregam a morte dos judeus. Então que Deus nos ajude, que nós não sejamos cooptados por essas ideologias e que tenhamos cuidado também com essa teologia perigosa, que é a teologia da substituição, conhecida também como supersessionismo. Eu repito, aqui no meu canal eu tenho vídeos sobre isso. Mas, concluindo então essa lição importantíssima, muito instrutiva, muito necessária, nós vamos ler agora a conclusão. A conclusão que nos diz o seguinte: o antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto ou posturas complacentes aos inimigos de Israel, como os grupos terroristas, ou ainda por meio de críticas sistemáticas aos atos de defesa israelenses, pintando o país como vilão da história. É o que eu acabei de falar. A despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo quando, arrependido, aceitar o Messias. É o que está em Romanos 11. Oremos pela paz de Jerusalém, Salmo 122, versículo 6. Amém? Aqui está então mais uma revista da Escola Dominical, que nós temos concluído, mais uma lição da revista Escola Dominical, e eu deixo aqui o convite para você que chegou até aqui, curtir esse vídeo, compartilhá-lo e também inscrever-se e, desejando, tornar-se membro do meu canal para ter acesso a todo o nosso acervo. Aqui nós apresentamos esse roteiro também que você poderá ter. Tornando-se membro, você já vai ter acesso, na verdade, a todos os roteiros, inclusive este, tá certo? Para ser membro é muito fácil, clique no botão Seja Membro, ou aqui na descrição desse vídeo você tem o link
e eu vou colocar também um comentário em destaque, o primeiro comentário com o link para você tornar-se membro deste canal, ser um apoiador nosso e também ter benefícios. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.